Muito bem, turminha do 8º ano. Como é que vocês estão bem? Eu acredito que vocês estejam bem, né? Eu também estou. Fico muito contente, né, por mais um dia de aula. Nós somos pessoas muito privilegiadas por isso, né? Porque apesar de todas as dificuldades, nós estamos aqui todos os dias, nos dedicando, nos aprimorando. E eu tenho visto que vocês têm se dedicado bastante, né? Gostam de aprender, gostam de estudar. Tenho visto, assim, muito interesse, né? Muita participação. E digo para vocês que continuem assim, tá? Vocês só têm a ganhar com isso. O tempo é uma coisa muito preciosa, né? Nós não temos tempo a perder. Tempo é dinheiro, não sei se vocês já ouviram falar isso. Talvez hoje, na pouca idade que vocês têm, nesse momento talvez vocês não entendam. Mas daqui uns dias vocês vão entender que tempo é dinheiro. E muito dinheiro, né? Voltando então ao nosso assunto, vocês se lembram que nós estamos falando sobre entrevista, né? Ressaltando vocês que existem entrevistas de toda forma que vocês pensarem. Existe entrevista sobre assuntos bons e ruins. Existe entrevista sobre crime, com o criminoso, vamos pegar o crime. Existe entrevista com o criminoso, existe entrevista com o advogado do criminoso, existe entrevista com a vítima, existe a entrevista com o advogado, com as famílias dos dois lados, com as testemunhas. Então, olha só para vocês verem a que ponto que uma entrevista chega num único ponto. Uma entrevista também, ela pode ser em relação a um artista muito famoso, né? Suas músicas, sua vida, seu álbum, né? Que eles costumam falar assim, se for um cantor. Pode ser em relação a um autor, um escritor de um filme, né? Que vocês devem ter visto aqui na página do nosso livro, que está falando aqui: o futuro do cinema é uma fusão entre tecnologia e talento. Está havendo aqui uma entrevista, se eu não me engano, com a pessoa que criou o filme Avatar, né? Existe também entrevista com o presidente, quando vai se fazer, por exemplo, o impeachment, né? Existe entrevista. Então, existe entrevista com tudo que vocês pensarem. Um cientista, né? Normalmente, a maioria das pessoas que fazem a entrevista, essa entrevista que nós estamos vendo aqui é uma entrevista para a revista, né? Mas a entrevista para a revista, ela também pode servir para outras coisas. Porém, um dos pontos que nós sabemos aqui, que a entrevista é para a revista, que está assim, época. Época que no caso é o nome da revista. Faz a pergunta, aí a pessoa responde. Aí tá lá, época. E como vocês criaram a ambientação? Então, subentende que é de uma revista, né? Então, vamos supor, também pode ser que exista uma entrevista com um locutor, conforme tem muito aqui em Jaraguá, né? De repente o prefeito vai à rádio e o locutor faz a pergunta, faz a entrevista e a pessoa responde. Tipo quando a diretora Maria Helena vai à rádio também, ela também é entrevistada. E assim sucessivamente, né? Nesse caso aqui, a entrevista está sendo de uma pessoa famosa. Só ressaltando, gente, que a pessoa famosa, a pessoa tem que ver as diferenças, ver os dois lados. Tem aquela pessoa que é famosa só nesse momento. Por exemplo, poucos dias teve um cantor que estava super famoso, né? O cantor da caneta azul. Todo mundo colocando aquelas piadinhas no Facebook, no WhatsApp sobre a caneta azul. Antes ele não era famoso. Ele ficou famoso nesse momento. Eu não sei se ele vai voltar a ter outra música e ser famoso. Então, uma pessoa famosa, nem sempre ela é sempre famosa, né? Tem aquela pessoa que é famosa só uma época na vida dela por um determinado momento. E a fama, ela nem sempre é voltada só para a questão da música, né? Às vezes ela é voltada para a questão de uma questão beneficente, ela é voltada para algum feito que a pessoa fez, um heroísmo, um ato de heroísmo, né? Então, muitas pessoas pensam assim que para fazer entrevista tem que ser com uma pessoa famosa, tem que ser uma pessoa que está fazendo sucesso, não necessariamente. Depende, né? Por exemplo, hoje em dia tem muitos cantores que já foram famosos no passado, cantores, jogadores, artistas de televisão,
que infelizmente hoje em dia estão morando no asilo, hoje em dia estão morando na rua, igual tem casos de alguns que beberam tanto, que se drogaram tanto, que perderam a casa, perderam a família, perderam a saúde, hoje em dia moram na rua. E lá um belo dia ele ainda pode ser entrevistado, mesmo depois da fama já ter acabado. Então, a entrevista ela não é feita necessariamente só com quem é famoso, por causa de um filme famoso, né? Depende, tem vários assuntos. Inclusive, uma entrevista, ela pode ser feita com o diretor de um hospital, né? Ela pode ser feita com qualquer pessoa. Agora, você não pode chegar numa pessoa para fazer uma entrevista sem ter um motivo, sem ter uma lógica, sem ter uma razão, sem uma coisa totalmente sem lógica. Para se fazer uma entrevista, tem que ter um porquê. E para quê? Você também não vai fazer uma entrevista para uma pessoa só para nada. Tipo, quando mais ou menos é a cada 5 anos, a cada 6 anos, né? Depende da necessidade, existe um censo, né? Contrata-se o governo, a prefeitura, sei lá, contrata uma quantidade de pessoas, faz um processo seletivo, contrata aquelas pessoas para fazerem o censo, vamos supor, daqui de Jaraguá. Mas geralmente quando tem esse censo é no estado inteiro, é no Brasil inteiro. Ou depende de qual motivo que está fazendo aquela pesquisa. Mas nós estamos pegando o censo, que é uma coisa mais fácil de entender. Porque às vezes nós pensamos assim, como que sabe que aqui em Jaraguá tem 47 mil pessoas? Só um exemplo. Como que sabe que no Goiás inteiro tem 200 mil pessoas? Só um exemplo. Então, é por causa do censo. Então, as pessoas que saem à casa, elas também estão fazendo uma entrevista, né? Para pessoas comuns, como eu, como vocês, como meu vizinho, meu pai, né? Então, nós não somos pessoas famosas, mas mesmo assim nós podemos ser entrevistados. Aí quando chega lá, pergunta, quantas pessoas tem na casa? Qual a idade das pessoas? Qual a escolaridade? Qual a média de salário? Quantos cômodos tem na casa? Quantos não sei o quê? Quantas crianças? Tem doença, né? Os agentes de saúde também, por exemplo, eles fazem uma entrevista quando eles vão na casa das pessoas. Fulano já foi vacinado? Contra o quê? Por que nunca vacinou? Teve quantos filhos? Então, a entrevista, ela é uma coisa muito ampla, certinho? Isso é só para vocês terem uma ideia, porque aqui no livro, né, está fazendo pesquisa de pessoas famosas, pessoas que lançaram filme, né, e coisa e tal, só ressaltando que a pesquisa, ela pode ser feita, depende da situação, depende do caso, depende do motivo, tudo tem um depende no meio. Só gostaria de ressaltar, nessa leitura aqui, do O Futuro do Cinema é uma fusão entre tecnologia e talento, tem algumas palavras que talvez vocês não conheçam. Nós temos aqui alienígenas, ou alienígena, né, que está no singular. Alienígena é aquilo que já foi falado, né, eu não sei se foi aqui na turma de vocês, que é de outro país, olha só, ou de outro mundo. Então, alienígena também serve para ser de outro país, não especificamente de outro mundo ou de outro planeta. Nós temos aqui genocídio. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre genocídio, né? Vocês estudam história, vocês estudam geografia, talvez vocês já tenham ouvido falar. Aqui no caso é o extermínio de uma comunidade ou de um grupo de seres humanos, né? Genocídio. Geralmente, quando se fala em genocídio, uma pessoa famosa, vocês estão vendo? Que se lembra é Hitler. Ele não era um homem bom, mas ele era um homem famoso. Porque muita gente pensa também que fama é só do lado bom. Só para pegar aqui o gancho. Não tem aquelas pessoas que são mal faladas na cidade? Aí muita gente fala assim, aquele lá, meu filho, aquele lá é famoso, né? Às vezes ele deve muito, a pessoa deve muito, ou a pessoa bebe muito, né? Por exemplo, cai na rua aí, bêbado, drogado, todo mundo, aquele lá é famoso. Então a fama não é só para coisas boas, né? Coisas positivas. Temos outras palavras aqui, infração, que inclusive é uma palavra parônima, né? Vocês estão lembrados? Nós estudamos no ano passado palavras parônimas. Palavras parônimas são aquelas que são parecidas ou na grafia ou no fonema, né? Quer dizer, na hora de escrever ou na hora, né? Então, infração é diferente de inflação, tá?
No caso aqui, infração com R é uma transgressão. Por exemplo, o fulano é um infrator, né, no trânsito, cometeu infração no trânsito. Então, cometeu um erro. É diferente de inflação. Inflação é alguma coisa relacionada lá com dinheiro, com carestia, a inflação tá maior, tá menor, número de desempregados, é inflação. Só ressaltando que às vezes a pessoa tem uma deficiência na fala, né? Fulano falou errado. Talvez uma pessoa tente, se esforce em falar corretamente, mas talvez ela tenha uma deficiência na fala e não dê conta. Vocês sabem que algumas pessoas não dão conta de pronunciar o R, outras não dão conta de pronunciar o L, e por aí vai, né? São coisas diferentes. Só estou falando porque algumas pessoas podem subentender que sejam as mesmas coisas e não é. Infração com R é uma coisa, inflação com S é outra coisa. E nós temos aqui preservacionistas, que se preocupa com uma apresentação do meio ambiente, uma preservação do meio ambiente. Nós temos também a palavra verossimilhança, verossimilhança mesmo, né? Quando vocês ouvirem falar assim um texto verossímil, não é verossímil, termina com U, não é verossímil, tá? Então, de parecido também. Por exemplo, eu li uma história verossímil. Então, uma história que ela é muito parecida com a verdade. Talvez ela não seja verdade, mas ela é parecida, né? Certinho? Então, são essas coisinhas aqui que eu gostaria de ressaltar com vocês sobre a entrevista.